Não há nada mais a dizer. O conselho foi mais do que paciente. Pastor Vincenzo de Francesca. Tendo tentado a reconciliação e verificando que não deseja obedecer à ordem deste conselho, revogamos suas credenciais. Nós o destituímos de seu grau de pastor e de todos os direitos e privilégios eclesiásticos. Daqui em diante, você será classificado como rebelde, tendo se voltado contra as ordenanças da seita, e será removido do corpo da igreja. O assunto está encerrado. Apesar da dolorosa separação, saí de lá com um sentimento de paz por ter defendido minha causa e a do livro cujo nome desconhecia. Em 26 de novembro de 1914, o consulado italiano de Nova York me convocou para embarcar para a Itália como soldado do 127º Regimento de Infantaria aquartelado em Florença. Em maio de 1915, fui enviado à frente de batalha. Lá passei por toda a tristeza e sofrimento das batalhas da Primeira Guerra Mundial. Lembrei-me, porém, das lições do livro que lera. Uma história. É sobre um grupo de guerreiros, homens que estavam lutando como nós, relatada por um profeta chamado Alma. Di Francesca. O capelão disse-me que você é muito dedicado a um livro sem nome. Que livro é esse? Encontrei-o há 5 anos em Nova York. Quem o publicou? Eu não sei. Conte-me a história que relatou aos homens na outra noite. No comissariado? É uma experiência registrada por um profeta, Alma, no 24º capítulo de seus escritos. Muitos séculos atrás, no continente americano, um rei de guerreiros sanguinários sofreu uma milagrosa mudança de coração, convertendo-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Daí em diante, recusaram-se a pegar em armas contra seus agressores. Na verdade, enterraram as armas. Em lugar de derramar o sangue de seus irmãos, preferiram renunciar à própria vida. Quando os adversários viram que eles não fugiam, mas iam morrer sem revidar, glorificando a Deus o tempo todo, sentiram-se tocados e atiraram fora suas armas. Naquele dia, mais de 1000 almas se uniram ao povo de Deus. Você pretende conservar esse livro? Sim, senhor. 10 dias de prisão, com a ordem de não mais falar sobre esse livro sem nome nem contar suas histórias. Após a guerra, voltei para Nova York, onde encontrei um velho amigo que era pastor de minha antiga igreja e que conhecia meus problemas. Ele achava que eu fora tratado injustamente e se pôs a interceder por mim junto aos membros do conselho. Finalmente, fui admitido na congregação como membro leigo. Como experiência, resolveram que eu deveria acompanhar meu amigo pastor numa missão na Austrália. Em Sydney, conhecemos alguns imigrantes italianos que tinham sérias dúvidas a respeito de certas traduções do Evangelho nas várias edições da Bíblia. Não conseguindo responder-lhes satisfatoriamente, meu amigo mandou que falassem comigo. Compreendo suas preocupações. Há, de fato, erros na tradução, mas, pela graça de Deus,
Existem outras fontes, além da Bíblia, das quais podemos conhecer as palavras do Salvador. Outras fontes? Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Quem são essas outras ovelhas? Logo após a ressurreição e ascensão do Salvador no hemisfério oriental, ele apareceu no hemisfério ocidental aos habitantes da América Antiga. Mas onde você aprendeu isso? Tem um livro que contém as palavras que o Salvador pregou a esse povo. Ele curou os enfermos, realizou milagres, pregou seu evangelho exatamente como fizera na Palestina. Esse conhecimento foi doce para eles, mas muito amargo para meu colega. A princípio mostrou-se tolerante, mas como não pude resistir ao forte impulso de pregar a verdade divina, finalmente denunciou-me em seus relatórios. O conselho revalidou seu julgamento anterior e fui expulso para sempre da seita. Logo depois, voltei para a Itália. Em maio de 1930, ao consultar um dicionário francês, descobri a fonte do meu precioso livro. Li atentamente as palavras, descobrindo que em 1830 havia sido estabelecida uma igreja mórmon, a qual mantinha uma universidade em Provo, Utah. Escrevi imediatamente ao presidente da universidade, pedindo-lhe informações sobre o restante do livro que fala de Nefe, Alma e Mosias. Ele encaminhou minha carta ao presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e um mês depois tive notícias do presidente Herbert J. Grant. Enviou-me um exemplar do livro de Mormon em italiano, dizendo que havia solicitado ao elder John A. Whitsoe, presidente das missões europeias sediadas em Liverpool, na Inglaterra, que providenciasse meu batismo. Em 5 de junho de 1932, John A. Whitsoe, do Conselho dos 12, foi a Nápoles com a intenção de batizar-me. Mas uma revolução entre facções na Sicília fez com que a polícia de Palermo me impedisse de ir a Nápoles. E tive de esperar outra oportunidade, como Moisés, que esperara a terra prometida. Fui chamado para servir no exército durante a Guerra da Itália com a Etiópia em 1934, e isso, uma vez mais, impediu que alguém com autoridade me procurasse para batizar-me. Após a guerra, meu nome foi colocado na lista de assinantes do Millennial Star, e em 1937 comecei a corresponder-me com o presidente Hugh B. Brown, da missão britânica. Ele escreveu-me dizendo que estaria em Roma num determinado dia, onde eu poderia encontrá-lo para ser batizado. Contudo,
A carta com o convite para ir a Roma atrasou até o dia em que ele partiu para a América devido ao início da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, todos os missionários da Europa voltaram aos Estados Unidos. Assim, fui privado do batismo e não tive mais notícias da igreja. Continuei um fiel seguidor e fervoroso pregador do evangelho dessa dispensação, possuindo exemplares das obras padrão. Eu traduzia capítulos para o italiano e os enviava a conhecidos meus. Caro Elder Whitsoe, escrevo-lhe para pedir-lhe que, por favor, ajude-me a ser batizado logo. Meu maior desejo é receber as ordenanças essenciais de um servo autorizado de Deus. Vincenzo! Vincenzo! Che c'è, Giovanni? C'è una lista dall'America! Aspetta, aspetta. Ti saluto, me ne vai. Grazie, Giovanni. Era do Elder Whitsoe, dizendo que pedir ao presidente Samuel E. Brinkhurst da missão suíça da Áustria que viesse a Sicília batizar-me. Termini Meresi, Sicília, 18 de janeiro de 1951. Vincenzo de Francesca. Tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês podem ver que lutei muito para encontrar a salvação no reino de Deus, a qual é mencionada no restante das páginas do livro sem nome, ou página-título. Certamente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dou as mãos a todos os santos de Sião, através do oceano, em verdadeira fraternidade. 10 anos depois de receber sua própria investidura e realizar ordenanças no templo por seus antepassados, o irmão de Francesca faleceu firme na fé, a 18 de novembro de 1966.